E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Salomão, eu sou empreendedor, também sou coordenador do projeto Reúne, que é a maior competição de empreendedores universitários do Brasil, e eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre essas demissões em massa que vem acontecendo aqui no Brasil e também no mundo, né? Não é só aqui no Brasil, mas que vem assustando muita gente. Então, se você também está um pouco curioso em relação a tudo isso que vem acontecendo aqui nessas empresas nacionais, empresas Big Techs, né? Empresas mundialmente conhecidas, fica comigo até o final desse vídeo, que aqui a gente vai discutir um pouquinho mais o motivo dessas demissões e também a gente vai discutir um pouquinho se tem como, talvez, burlar um pouco essas demissões, talvez o nosso nome não entrar na lista desses layoffs. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, a gente vai estar trabalhando conteúdos como esse durante todo esse ano, né? O meu objetivo aqui é fazer com que você que está assistindo esse vídeo se desenvolva mais profissionalmente, crie algumas características que vai fazer com que você seja um profissional ainda melhor. Então, bora comigo nesse vídeo muito louco. Eu tô pegando como base uma página do LinkedIn chamada Layoffs Brasil, tá? Essa página ela já vem há um tempo falando um pouco sobre as demissões em massa que vem acontecendo nas empresas, tanto nacionais quanto internacionais. Eles dão um enfoque muito mais em empresas nacionais, então eu peguei um pouco de base dessas empresas em específico e eu vou listar aqui para vocês alguns dos primeiros layoffs que tem lá descritos dentro da página, que é o da Loft, que foram 340 funcionários, né? Já é a quarta rodada de demissão dessa empresa, então 340 funcionários que foram desligados. A gente tem o iFood, bem recente, inclusive, né? 355 funcionários, se eu não estou enganado, foi ontem ou anteontem. Para quem não sabe, eu estou falando do dia 2 a 3 de março de 2023, né? Eles anunciaram a demissão de 355 profissionais. Essa demissão, inclusive, ainda foi confirmada pelo Diego Barreto, que é o vice-presidente do iFood. Ele fez um texto lá no Instagram dele, falando que sentia muito pelas demissões e por tudo isso que vem acontecendo. Também tem uma demissão de uma estimativa assim, de 600 funcionários, 600 colaboradores da C6 Bank. E, cara, é muita gente sendo demitido. Também tem mais demissões em massa, Yahoo e Google, que somam aí 200 funcionários. Twilio, eu não conheço essa empresa, mas em 2022, ali no finalzinho de 2022, elas demitiram uma estimativa aí de 930 funcionários pelo mundo inteiro, né? A Log também fez aí o anúncio de demissão em massa de 250 profissionais. Bom, complicado, né? Bem complicado. São empresas que vinham em uma crescente, né? Uma boa parte dessas, muito delas com esse conceito de startup, conceito de empresas com base tecnológica e empresas que a gente olha e diz assim, cara, deve ser muito legal trabalhar nesse ambiente de trabalho, e agora a gente vê, né, que está tendo demissões em massa e nunca é legal perder o emprego, principalmente no momento de crise, né? A gente vive uma crise desde 2020 e isso é bem assustador, eu confesso que eu também fico um pouco assustado. Bom, mas vamos tentar entender um pouquinho mais aí o porquê que essas empresas demitem e por que isso está acontecendo agora. Bom, por que empresas fazem layoff, né, demissão em massa? Por que isso é feito? É bom entender também um pouco sobre o que é a estratégia da empresa. É claro que a gente, quando é contratado para trabalhar dentro de uma empresa, não necessariamente o CEO, o gestor, o gerente chega e apresente toda a estratégia da empresa para você, e também não é comum que a gente entenda toda a estratégia da empresa, principalmente se você está entrando no mercado de trabalho agora. É bem complexo que você vai entender toda a estratégia da empresa, os modelos de negócio que eles estão desenhando. Mas, a grosso modo, demissões em massa são porque a estratégia desenhada para aquele ano, para aquele período, para aquela organização em específico, ela não deu certo, né? As metas que eles tinham
para aquele período em específico, elas não foram atingidas e a empresa precisa optar, né, porque está dentro do desenho estratégico deles, eles precisam optar por fazer a demissão em massa desse time porque não teve o crescimento desejado e porque não atingiram os números desejados. Bom, vamos lá. Então, a empresa é uma filha da puta por estar fazendo esse tipo de coisa. Será que é isso mesmo? Cara, para quem recebeu o anúncio de demissão, certamente não é a melhor opinião que ela vai ter sobre a empresa naquele momento, né? É uma coisa bem complexa que se tem, porque de fato você depende desse ambiente de trabalho para sobreviver, para levar alimento para dentro de casa e tudo mais. As empresas fazem isso porque elas são muito ruins e porque elas são extremamente capitalistas e querem foder com a vida de todo profissional? Também não, senão ela não teria contratado. Se a gente for pensar na base, né, do capitalismo mais cruel, que é, cara, eu só quero ganhar muito dinheiro, não tem por que você gastar dinheiro então, sendo que você vai demitir depois, não é estratégico para ninguém. Mas o porquê que isso acontece de fato, né, ele está muito vinculado a essa falta de indicadores, essa falta de KPIs que as empresas buscam, né, com base nessa estratégia desenhada. Depende muito dos ciclos das empresas, tem estratégia que é desenhada anualmente, que é um ciclo a curto prazo, tem estratégias mais a médio e longo prazo, então eles têm esse tempo de testagem e se isso não está atrelado aos indicadores, né, você não atingiu os indicadores desejados, a empresa simplesmente para a operação, porque senão lá na frente, a médio ou longo prazo, a empresa pode ser que tenha que demitir muito mais funcionários e aí não é nada legal para eles também, tá? Mas eu também vou falar um pouquinho mais sobre demissões da parte de liderança, tá? Quando são demitidos líderes e o impacto que isso tem na nossa vida como profissional dentro do ambiente de trabalho. Bom, se a gente for pegar como base livros que explicam estratégia, gestão, livros como, por exemplo, A Arte da Guerra, o Maquiavel, inclusive eu estou com o livro do Maquiavel, que estou lendo, é um livro muito legal para você entender um pouco mais de estratégia. Eles explicam, né, que sempre que você tem alteração da gestão lá do CEO, do diretor geral, geralmente os gerentes abaixo vão ser substituídos, pelo menos uma boa parte, porque ele vai tentar trazer para dentro do time pessoas com que eles tenham mais afinidade, com que eles já tenham trabalhado. E por que essa mudança de liderança e de gerências ela pode afetar muito a nossa vida? Porque entrou uma galera nova, uma galera que quer mostrar serviço e talvez ele não curta muito o que está sendo feito ou ele não curta muito essa cultura que está criada dentro da empresa, né? Isso vai contra os princípios dessa nova gestão e isso pode fazer com que ele essas lideranças acabem fazendo algumas demissões pontuais, né, que não é uma demissão em massa de um time inteiro, mas é cortar um time pela metade e ir substituindo aos poucos. E é mais em relação a isso, né, que eu quero falar com vocês agora, porque eu tinha falado no início do vídeo um pouco sobre como burlar, né, essas demissões, tá? Mas existe como burlar essas demissões? Tem como fazer isso? Cara, a empresa não vai me demitir porque eu tenho umas skills diferentes aqui. E, bom, a resposta para isso é que, cara, tem como você escapar, entre aspas, de ser demitido, tá? Por quê? E como que faz isso? Bom, o ponto que todo líder faz, né, ou que todo líder pelo menos deveria fazer quando ele entra em um time novo, é fazer uma análise geral, né, fazer um desenho geral do time. Isso pode levar aí 3, 4, 5 meses, depende muito do gestor, da organização da empresa, onde ele vai entender todos os processos que são feitos e ele vai começar a analisar os perfis, né, do time que está trabalhando com ele. Dentro dessa característica específica, ele vai ver qual que é o profissional que mais entrega valor. Tá? Qual que é o profissional que mais entrega valor? Lembra que eu falei no início sobre o funcionário entender da estratégia da empresa e que, cara, não é obrigação do funcionário saber isso, é muito mais da liderança passar? Pois é,
aqueles colaboradores que conseguem entender mais a fundo a estratégia da empresa, eles têm mais facilidade de entregar valor. Entregar valor é fazer aquilo que precisa ser feito, né, porque está dentro da estratégia da empresa. Eu vou dar um exemplo. A empresa tem dentro da estratégia dela aumentar o faturamento em 45%, né, nesse ano. Se o funcionário entende que é essa a estratégia da empresa, mas ele é um funcionário de tecnologia, um funcionário da TI, ele não é o cara da venda, mas ele entende disso. Ele não vai fazer mais venda em relação a isso. Mas pode ser que esse cara ele tenha uma visão muito mais voltada a quais as ferramentas, quais os relatórios, como que eu posso fazer com que essa venda aumente. Tá? Isso deveria vir de camada de liderança, mas não é a realidade que a gente vive hoje em dia. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, se esse profissional ele entende isso e ele, cara, eu quero ajudar, ele vai buscar dentro do sistema relatórios que mostrem o potencial de venda, que faça comparativo, mesmo que ele não saiba fazer isso, ele vai começar a fornecer essas ferramentas para a camada de gestão e liderança, e essa camada de gestão e liderança vai enxergar mais valor nesse cara, porque antes eles não tinham essa informação e agora eles têm. E aí a gente tem vários comentários que são gerados em relação a isso. Ah, é um puxa-saco. Ah, esse cara só quer se aproximar do chefe para ganhar um aumento, não sei o quê. Velho, a gente está vivendo um momento onde empresas estão demitindo 355 funcionários em um dia. Quem que eu tenho que me aproximar? Eu tenho que me aproximar do colega que fica falando mal do chefe, ou eu tenho que me aproximar do gerente, do gestor, que é o cara que primeiro vai manter o meu trampo, né? Ele tem esse poder muitas vezes. E esse cara é o cara que vai me passar uma visão estratégica. Então, essa situação em específico, ela ajuda bastante na tomada de decisão. E isso, né, essa característica de tomar a frente, de ir lá e conversar e tentar fazer algo um pouco diferente, é o que a gente chama dentro do universo de empreendedorismo, startups, e hoje é algo muito comum também de ser falado, que são as soft skills, habilidades comportamentais, assim, mais de uma forma um pouco mais clara, que é proatividade, resiliência, é você ter a capacidade de ser empático, se colocar no lugar da pessoa, né? Pô, se precisa aumentar as vendas em 45%, cara, o vendedor tá ferrado. Deixa eu entender desse cara o que ele precisa de ferramenta para que ele consiga atingir esse número de coisas. Então você vai lá, conversa com o cara, escuta e tenta trabalhar em cima de ferramentas para isso. Existem algumas outras habilidades comportamentais que são bem importantes também na formação profissional, e isso vai chamar muito a atenção de quem estiver na liderança, né? Que é a questão de você desenvolver habilidades de intraempreendedores, né? Então olha só que legal, você ter habilidades de empreendedor vai fazer com que você seja visto com outros olhos pelas empresas, e isso certamente vai gerar valor. Eu digo isso porque eu já trabalhei em algumas empresas de grande porte, né, empresa que faturava aí, empresa com 20 funcionários que faturava R$1 milhão por mês. Trabalhei em empresa com mais de 500 funcionários. Trabalhei em sistema público. Trabalho em um sistema, hoje em dia, privado, mas muito mais colaborativo, e essas habilidades elas sempre fazem com que você saia à frente e com que as gerências olhem para você com outros olhos, né? Então, esses pontos são muito interessantes. Bom, para a gente finalizar essa conversa, eu não tô tirando tudo isso da minha cabeça, né? Não é eu que acordei hoje inspirado e, cara, eu vou falar um pouco sobre o universo enfim. Eu fiz uma pesquisa bem grande no final do ano passado, início desse ano, com vários empreendedores, CEOs, donos de startup, diretores, colaboradores, de todos os níveis, então desde jovem aprendiz a estagiários, a pessoas com nível de ensino superior, doutorado. Cara, eu conversei com uma galera e eu perguntei para eles qual que eram as principais habilidades comportamentais que eles viam dentro do ambiente de trabalho. E eu fiz um compilado de tudo isso
E aqui nos próximos dias, né, eu vou estar trazendo aqui para dentro do canal essa informação, né, para vocês, trazendo um pouco mais a fundo isso, discutindo um pouco mais com vocês, um pouco mais sobre essas habilidades comportamentais e como que isso pode ajudar a gente a crescer na vida, porque o meu objetivo aqui dentro, né, desse canal de comunicação com vocês é que vocês se desenvolvam profissionalmente, que vocês recebam aumento, promoção, recebam mais compromissos, né, com a empresa, vocês sejam vistos como figura de referência, porque é isso que faz a gente se tornar um bom profissional, é isso que mostra pra gente que a gente está no caminho. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, né, se vocês curtiram um pouquinho disso que eu falei para vocês, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, né, para vocês ficarem recebendo esse tipo de vídeo, e a gente vai falar muito mais disso, né, no próximo vídeo. E é claro, eu gostaria muito, né, que se você ficou até o final desse vídeo, que você comentasse aqui embaixo se você está com receio de entrar nessa lista de layoff, ou se para você está tranquilo e você acredita que isso não vai ser uma realidade dentro da empresa que você trabalha. Muito obrigado, até mais!